Tricolores de sangue Grenache, sejam bem-vindos a mais um Momento Raiz. Eu aqui é Luiz Serra, meu companheiro Beto Serra, que vai falar a maior parte do tempo. O Deco Chinelinho, que não quer aparecer. A gente não pagou direito de imagem dele, aí ele não quer aparecer. Para falar de Fluminense 4, Ulsan HD 2. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Um jogo que começou muito ruim para o Fluminense. Quer dizer, começou bem, mas que rapidamente ficou muito ruim, né? O Fluminense deu um mole absurdo, proveniente de erro de escalação do técnico, a gente vai falar sobre isso. Mas conseguiu na força aí das substituições do banco, do Keno, do Nonato, virar o jogo e garantir a vitória. Boa noite, Beto. Ai, meu Deus, boa noite. Reparou que na hora que começou a gravar o vídeo eu ia falar, porque eu tô acostumado a fazer pós-jogo. Obrigado, obrigado. Boa noite. Vai se fuder, sai daqui. Tô aqui, hein? Não, ele não tá na capa, ele vai embora. Gente, ele me deu uma porrada aqui na hora do gol, tá doendo até agora, mas tudo bem, não tem problema. Mas eu sou chinelinho. Olha o motivo aí. Boa noite. Como é que é o meu bordão? Como é que é? Saudações tricolores. Verde, branco e a porra do Grenache, a gente ganhou. Cara, a gente tá fazendo esse vídeo aqui e sinceramente eu não faço ideia de qual título botar do pós-jogo, porque, cara, foi uma parada tão absurda esse jogo, né, Vergonha. Cara, eu não acho que foi uma vitória vergonhosa, não acho. Porque, cara, é uma Copa do Mundo e o Ulsan é o time mais fraco do grupo. Eu acho que é, né? Mas não é o Bangu que você tinha obrigação de ganhar bem. Assim, é inaceitável tomar os gols da forma que a gente tomou. Na minha opinião, tá? Meu irmão já falou aqui que discorda, tá tudo certo. Mas, assim, eu não acho absurdo tomar 2 gols do Ulsan. Eu acho absurdo tomar gol do jeito que a gente tomou. Cara, que foi uma parada muito bizarra. Né? A gente ainda vai falar sobre isso. O Renato trocou os 2 laterais e o Guga, na minha opinião, foram 2 gols do lado do Guga que não estava ali marcando. Mas assim, resumindo a primeira participação aqui, cara, a gente ganhou por 2 gols que nos dariam a liderança do grupo como deram. Nós somos líderes do grupo. Quem diria? Eu achei até que ia ser 2-0, mas foi muito mais emocionante. Mas, cara, é lógico que a gente se preocupa. É lógico que os 2 gols que a gente toma nos preocupam. Mas eu acho que fica uma parada que, assim, é até bom. De repente, se a gente tivesse 3, 4, 5, a gente entra no último jogo achando que ia ganhar muito fácil. Vocês podem falar mais baixo aí que tá interferindo aqui, tá? Obrigado. O Derlei falar uma coisa, ele é flamenguista, ele pode atrapalhar a gente, você não pode. Você é dono do canal, tá? E eu acho que por causa do que aconteceu hoje, a gente, pelo menos, é o que eu espero que aconteça, é o mínimo que eu espero que aconteça, que a gente entre no próximo jogo com o mesmo sangue nos olhos que a gente entrou contra o Borussia, porque eu achei que a gente ia entrar hoje e não entramos. Mas tudo bem, tem o próximo jogo, a gente está bem encaminhado para classificar, a gente não está classificado. Mas eu espero que a gente entre para o próximo jogo como se fosse a final. Porque hoje a gente deixou muito a desejar. Apesar de ganhar de 2 gols de diferença, quem viu o jogo viu que não foi nada fácil. Fala, Lolo, eu vou no banheiro. Vai que vai. Gente, a minha discordância na realidade é porque o placar final do jogo reflete o que o Fluminense precisaria ter feito, né? Porque são os 4 gols. Tá? O Fluminense meter 4-0 no Ulsan não seria nada demais. O demais e o absurdo foi a gente estar perdendo o jogo por 2-1. Sabe? Isso aqui é inaceitável. É tomar um empate quase em seguida do gol que a gente fez, né? Passou-se muito tempo que a gente tomou um empate e tomar a virada antes do final do primeiro tempo. Um troço assim impensável, sabe? Um troço impensável. O Renato realmente cometeu erros na escalação e não os corrigiu direito, tá? Os corrigiu parcialmente. Fez algumas alterações que eu não achei muito corretas. Eu não acho que o Martinelli deveria ter saído, por exemplo. Ele colocou o Everaldo, mas para mim, se ele colocasse, por exemplo, o Nonato no lugar do Ganso,
já faria bem ali pro nosso sistema defensivo, trocando o Guga também, que estava muito mal, pelo Samuel Xavier, e o restante poderia até manter, colocando o Keno depois. Tá? Eu acho que ele fez umas mudanças assim que foram meio esquisitas, tanto que a gente demorou um pouco para entrar no jogo. A gente fez até o gol do empate, mas até o momento da gente voltar a superar de novo, a gente já estava tomando os sufocos, cara. Então o Fluminense foi para um jogo muito perigoso contra o Luciano. Muito perigoso, tá? Que eles tiveram chances que eles desperdiçaram, no segundo tempo, inclusive, tá? Que poderiam ter dado outra cara para a partida. O Fábio fez uma defesa foda. O Fábio fez uma defesaça no final, mas essa do final eu já acho que, mesmo que eles diminuíssem, a gente só ia diminuir o saldo mesmo, a gente não ia chegar eles não iam chegar a empatar o jogo, porque estava já acabando. Mas o ponto principal é o seguinte: o Fluminense realmente não entrou com a mesma intensidade, mas estava amassando eles no início. Fez o gol de falta proveniente do sufoco. O problema é, quando precisou mudar o mindset, para esperar e sair no contra-ataque, não soube. Ou seja, por causa da escalação ruim do time. Também não achei que a gente foi bem. Também poderia ter mantido o René. Tá? Então a gente ficou muito refém da escalação completamente distinta que o Renato fez, né? E, cara, o que é o Everaldo, né? O que é o Everaldo? O Cano não foi muito bem, mas pelo menos ele participou do lance de um dos gols, né? O que é o Everaldo, cara? O Everaldo teve pelo menos 3 chances ali pra chutar e não chutou. 3, isso que ele entrou no segundo tempo. 3 chances. Boas bolas que caíram com ele, mais uma vez ele arregou. E tem gente em grupo do Fluminense defendendo ele, cara. Não dá, velho. Não dá. O jogador pode ser participativo, ele pode ser, sabe, tem intensidade, ok. Mas não dá. O jogador que é atacante, que é finalizador, não pode fazer isso. Não pode. Vê o Keno. Muito menos chance, guardou uma. Fez a jogada da outra. Participou muito mais do que o Everaldo, sabe? Então, cara, a gente tem que aprender com esse jogo, que não tá nada decidido ainda, tá? Ainda tem essa, porque se o Fluminense tinha que meter 4-0 no Ulsan e não conseguiu, e tomou 2 gols, o Mamelodi, que meteu 3 gols no Borussia Dortmund, tem que ser visto com muito mais cautela. Eu espero que o Renato estude o Mamelodi, estude de verdade, não é dizer que viu o vídeo, que estudou, não. É estude. Tá? O Mamelodi, Mamelodi, foda-se. Tá? Que estude mesmo. Pra entrar com o time certo dessa vez. Certo, os caras querendo comer na bola. O Fluminense é o primeiro lugar do grupo e manter a posição que está. Pode passar aí, Beto. Tá, vou passar agora. E, cara, eu concordo com tudo que meu irmão falou. Menos o resto. Só um negócio, menos todo o resto. Teve só um negócio que eu... Cara, eu lembro disso até hoje porque a gente fez o pós-jogo junto contra o Vitória, naquele empate no Maracanã, que eu comentei sobre o Mundial que ia começar e eu falava assim, ó, o Fluminense não pode ir pro Mundial com o Cano e Everaldo de novo. E assim, cara, eu não quero que você fale assim, porra, bem que tu falou, tu é foda. Não, eu não quero. Eu quero ser foda de falar que alguém vai fazer o gol do título e o cara fazer. Uhum. Mas eu não quero ser foda com uma parada triste, porque isso é um negócio triste. O Cano, tu falou, participou de um gol, mas cara... Não, ele não é mais o mesmo, isso aí é óbvio. Cara, o Cano hoje, nesse momento, tudo bem que o cara já tem gol pra caralho na temporada, né? Mas hoje ele não é nem um pouco decisivo, mas eu ainda entendo, não porque ele é ídolo, porque ele tá voltando de lesão agora. E eu entendo ele não ser decisivo hoje, mas eu não vou entender até o final da temporada. Agora, o Everaldo, me desculpa, não tem nenhum argumento pra você sequer colocar o Everaldo pra jogar, cara. Porra! Eu não vou falar de Everaldo olha só, aqui, cara. Olha só, o Fluminense fez 4 gols, né? Sabe de quantos deles o Everaldo participou? 0! Sabe de quantos gols o Cano participou? 2! Não, e tem outra coisa. Ele teve participação e tem outra coisa que eu penso, eu posso estar errado. O centroavante não tem que participar de gol, ele tem que fazer o gol. Bem, mas nem sempre ele vai conseguir. O Cano chutou aquela bola meio machucada, que era pra chutar pro gol, mas chutou errado. Cara, sobrou pra frente. Se ele tivesse chutado, se ele tivesse recolhido a bola, girado... Cara, a gente não pode ter um centroavante no nosso time, principalmente que veste a camisa 9, disso aí eu já falei no último pós-jogo. Eu nem quero falar de novo, porque senão eu vou me aborrecer. A gente não pode ter um centroavante que vira um meme de chute Everaldo. Cara, não pode.
Cara, vamos lá. Na minha visão, assim, lembrei, o que eu discordo do Lulão é o seguinte, que ele falou que era pro Fluminense ganhar de 4-0 e ganhou de 4-2. Que dava. Não, sim, dava, mas... cara, ninguém ganha de véspera, a gente já sabe disso, a gente, né, tem inteligência o suficiente não, eu pra entendo o que você quer dizer. Mas, assim, Mas eu reconheço também que a gente só não ganhou de 4-0 por causa dos erros do Renato, cara. Mas poderíamos faz parte, ter, mas entendeu? faz É isso parte. que eu quis dizer. Assim, o futebol cara, ninguém diria que o jogo do Borussia com uma Melody ia ser do jeito que foi. O Borussia chegou a estar ganhando de 4-1, cara. E aí tudo bem, você pode falar que o Borussia relaxou pra caralho. Eu aceitaria mais isso nesse jogo, sabia? Mas assim... Eu aceitaria mais. A gente sabia que o Sam ia olhar pra gente como a gente olhou pro Borussia, por exemplo, na primeira rodada. Eu acho que o que faltou pro Fluminense foi olhar pro Sam como olhou pro Borussia. Porque, cara, foi falado pra caralho isso no pós-jogo do Borussia, lá entre eles, que tinha que jogar contra o Sam da mesma forma e tal. E eu senti, em alguns momentos do jogo, não em todos, em alguns jogadores, mas o Fluminense começou o jogo pressionando pra caralho. Em alguns momentos do jogo... Depois do 1-0. Depois do 1-0, achou que ia ganhar o jogo. Achou que tava certo. Agora sim. E tomou a virada de 2-1 e quase tomou o 3-1. Foi o lance que o Deco falou que o Deco teve lá na cara dele. Não, acho que foi no gol esse lance. Foi o lance que eu quebrei o isopor. 3-1 duas vezes. Eu quebrei o isopor dando um soco na porra aqui. Foi quase tomou o 3-1, cara. Imagina se toma a porra do 3-1. Então, assim, passou um sufoco. Eu posso falar desnecessário. Eu não tô desmerecendo o time do Santos. Não, não era desnecessário por quem tava em campo. Aí era necessário, porque não tinha como. Mas desnecessário pela falta de planejamento pro jogo. Mas, cara, sem querer desmerecer... Cara, a gente sabe que o futebol sul-americano tem seus defeitos, tem suas... Mas é muito mais... É muito melhor do que o futebol sul-coreano, o sul-africano. Claro, pô. Isso não quer dizer que a gente vai ganhar com muita facilidade, cara. Mas assim, o que a gente esperava pra hoje era uma vitória sem sustos, pelo que o nosso time é. E assim, eu não acho que o Fluminense desprezou o Santos. Só que eu acho que em alguns momentos a gente ficou tranquilo demais. E a opção, você vai falar sobre isso já? A opção do Renato em mudar muita coisa do time, assim, eu não critico o Renato botar o Ganso. Fez um pouco de entrosamento também, Eu não critico botar o Ganso, porque assim, ninguém iria adivinhar que o Ganso ia errar aquele passe de calcanhar, que a gente imaginava que ele ia tentar uma hora, porque ele sempre tenta. Mas ele sempre tenta. Agora, a gente não ia imaginar que ele ia errar, ia dar um contra-ataque e esperar fazer o gol. Agora, a questão de trocar os laterais, por que trocou os laterais? Eu não sei responder isso. E o Guga... Parece gestão de vestiário. E assim, ele podia ter trocado os laterais, e os laterais teriam ido muito bem. Né? Porque aí parece que também que o Renato subestimou o Santos. Não sei porque se foi exatamente um monte de jogador, em vez de manter a base do que tinha e trocar pontualmente. Não, você não pode dar opinião. Você está aqui, você faz parte do canal e não está participando. Em vez de ele manter a base do que tinha e trocar pontualmente, parece que ele subestimou e falar: eu vou promover aqui as alterações que eu quiser porque a gente vai ganhar o jogo. Mas, assim, pareceu isso. Ele podia ter trocado os dois laterais e eles teriam ido muito bem. Mas eles foram muito mal. Não, assim, o Fuentes, eu nem acho que foi mal pra caralho. Mas o Guga... porque não saiu nenhum gol pelo lado dele. O Guga, os dois gols dos caras saíram pelo lado do Guga. Frente, que você via o lado do Guga vazio, completamente vazio, e o Guga dentro da área. Porra, e tudo bem, ele tirou o Guga depois, mas demorou muito pra tirar o Guga. Então assim, deu errado, poderia ter dado certo. E a gente fala agora, é mole. Porra, é muito fácil a gente falar agora. Poderia ter dado certo. Mas, cara, pra que arriscar? O que a gente questiona, pelo menos eu, o que eu questiono é... eu não tô questionando o fato de ter tirado o Samuel Xavier e o Guga não ter coberto o espaço nos dois gols. Porque é muito fácil falar depois de acontecer. Mas pra que arriscar, cara? Cara, até o Ganso mesmo, ele não precisava entrar com o Ganso. Não precisava, mas eu entendi. Poderia esperar uns 2-0 eu e botava ele. Eu entendi porque é um time mais fraco, tecnicamente. Tipo assim, o Ganso dá uma... Beleza, o Ganso falhou num dos gols do Sam. Mas, assim, é muito difícil. A gente fala agora, é muito fácil. Porra, tá falando agora, porque falou... Cara, o time reagiu, o time virou, o time ganhou, botou 2 gols na frente, é o líder do grupo, ok. Mas a gente tem coisas a questionar. E assim, pra acabar... Eu vou encerrar. Você pode falar depois, porque... Eu não tenho mais muito pra falar.
e que sirva de lição. A gente ganhou o jogo. Então, não cabe aqui também a gente pegar e fazer um pós-jogo só batendo, só reclamando. Cara, a gente ganhou a porra do jogo. Que bom pra caralho que a gente ganhou. Que bom que temos o Keanu. Que bom que temos o Keanu, né, cara? Que bom. Exatamente. Que bom que a gente tem ele querendo, né? Outra coisa que eu ia contestar era isso. Por que o Keanu não foi o titular? E eu já ia contestar isso de verdade. Não foi porque o Keanu entrou, fez gol. Mas eu acho que o Serna é o reserva do Keanu. E sim, em condições normais. Eu nem tiraria o Canóbio, eu manteria o Canóbio. Todavia, se você tá achando que o Cano não tá bem ainda pra ser titular, o Serna tem que ser o 9. Pode botar ele tem de que botar 9. ele ali, porque não pode ser o Everaldo. E aí não ele pode entrar de 9 e isso é uma merda. Pode. Mas, assim, agora, entre Serna, Canóbio e Keno, hoje pra mim é Keno, mas pelo que jogou contra o Borussia é Canóbio. Eu não entendi porque. Mas o Serna também foi bem contra o Borussia. Cara, o que faltou pra mim, o que faltou pra mim, em termos de Renato, foi equilíbrio. Você tinha um time que estava extremamente entrosado contra o Borussia, que estava fazendo um jogo muito sólido, defensivo e ofensivo. E aí você, em vez de manter esse time e trocar, por exemplo, vou botar o Cano aqui, porque, porra, Everaldo não se ouve bem, né? Pelo menos pra finalizar, vamos ver como é que o Cano vai sair. Bota o Cano. Aí beleza. Aí no segundo tempo, 2-0 agora. Ou 1-0, estamos no intervalo. Bom, vou tirar o Cano, vou botar o Keno pra gente poder criar mais e poder fazer o time ser mais ofensivo. 2-0, agora eu vou botar o Ganso. Isso é o que eu queria do Renato. Colocar os jogadores que a gente vê com um status de titular, que podem voltar a ser titulares, mas devagar, para não bagunçar o time, cara. Porque o time estava bem entrosado contra o Borussia. Estava bem treinado, cara. Tanto não que precisava desfazer o time. Entrou, o time melhorou pra caralho. Pois é, cara. Não é pelo gol que ele fez, é pelo que o time não precisava desfazer completamente o time como ele fez. A nossa contestação, assim, não é exatamente porque tomou 2 gols pelo menos a minha. Porque eu não posso falar pelo meu irmão e pelo Deco. Não, minha contestação é porque tomou a virada do Pulsão. Não é exatamente porque tomou 2 gols. É porque perdendo Pulsão. Mudou muito o time sem necessidade. Mas assim, a gente ganhou, a gente é líder do grupo, mas a gente não está classificado. Já não estaríamos de qualquer maneira. Mas ganhando e sendo líder melhor. Ganhando por 10-0, não estaríamos. Sim, mas a gente precisa respeitar o Mamelodi, que também é mais fraco que a gente, mas não é mais fraco que o Tsan, né? Então, assim, não vai ser fácil. Não tem jogo fácil. Mesmo contra os mais atípicos, não tem jogo fácil. A gente tem que respeitar. E eu espero que o time do Fluminense entre com uma postura e com uma escalação diferente no próximo jogo. E que considere realmente como uma Copa do Mundo, porque é uma Copa do Mundo. Não adianta só encarar como Copa do Mundo quando pega o europeu, né? Então a gente foi muito bem contra o Borussia e foi muito mais ou menos, na minha opinião, tá? Contra o Ulsan. E foi muito mais ou menos porque ganhou de 4. Mas foi muito mais ou menos pelo que foi o jogo, né? Trazer uma informação rápida aqui, só pra gente falar sobre a próxima rodada. Que horário que o Fluminense joga, que dia eu já sei, na verdade. Eu tô querendo focar, eu quero ver o jogo do Borussia, quando é. Então, é ao mesmo tempo. Os jogos serão ao mesmo tempo. Eu nem lembrava disso. Serão ao mesmo horário. Quarta da tarde. Tá? Próxima quarta-feira, dia 25 de 6. 4 da tarde, então a gente não vai ter nem vantagem nem desvantagem em relação de saber quanto tá o outro jogo, né? Cara, como a gente não conseguiu fazer um saldo muito grande, fizemos 2 de saldo, é melhor ir com a cabeça de ganhar, não importa o placar, né? Não importa o placar, não dá mais pra pensar em fazer saldo, porque a menos que o jogo seja muito favorável pra gente. O empate é nosso, né? O empate é nosso. Quer participar, não? O empate é nosso. No caso, o empate é nosso. Não, o empate é nosso não pra primeira posição. Não pra primeira posição. O empate é nosso pra classificar. Isso, o empate é nosso pra classificar. Agora, um adendo. Que dia o jogo? Quarta-feira. 25. 25 de junho. O que aconteceu dia 25 de junho? Não é possível que você não saiba, caralho. O dia do gol de barriga. Claro. 25 de junho é o dia do gol de barriga. Faz 30 anos, exatamente no dia do jogo. Abraço, Derlei. Exatamente no dia do jogo contra o Mamelodi. A gente obviamente vai ganhar e vai passar em primeiro. Cara, mas é isso, vamos encerrar aqui. Eu espero que a gente, que o Renato, né, a comissão técnica, enfim, reflita sobre esse jogo,
porque a gente, com todo respeito, tá, ao nosso adversário, a gente passou um momento muito ruim na minha forma de enxergar, sem necessidade, não por conta do adversário, mas por conta das próprias escolhas do treinador. Então, que a gente volte contra o Mamelodi na terceira rodada, que a gente vença e que classifique, porque é isso que a gente espera. Mas é melhor estar vindo aqui reclamando num pós-jogo de vitória do que lamentando numa derrota. Com certeza. A gente volta, quinta-feira eu espero, o jogo é quarta? Quarta. Então a gente vai ter outro pós-jogo antes da live, que eu espero que tenha dessa vez. A gente volta na quarta no pós-jogo de Fluminense classificado, se Deus quiser, e Mamelodi. Forte abraço, isso aqui é Fluminense pra caralho, que jogo do caralho, né? Vou deixar o Lulu dar os destaques finais, forte abraço, até a próxima, obrigado por tudo. Se inscrevam nessa porra desse canal, seus porra, e deixa o like aí, ajuda a gente. Vai, Lulu. O destaque final é para a torcida do Fluminense que está nos Estados Unidos, que fez uma festa belíssima lotando Times Square, para mostrar, de uma vez por todas que a nossa torcida é muito grande a despeito do que falam dela, né? É isso, gente. O Fluminense tem que fazer o dele, tem que fazer o mínimo que é ganhar do Mamelodi. Mamelodi! O Dego me consertou. Mamelodi. E vamos ver quem a gente vai enfrentar, porque o outro grupo tá meio embolado, né? Tá muito embolado. Tá embolado entre River Plate, Monterrey e Inter de Milão. Então é isso, galera. Saudações tricolores. Vence Fluminense, até a próxima. Vitória Fluminense! Porra!